Bom dia, amigos do canal Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amiga internauta, que mandou a pergunta grande. Essa é grande mesmo. Eu não vou resumir porque eu não encontrei uma forma adequada de resumir. Eu acho importante colocar na sua integralidade, tá bom? Há alguns anos comecei a frequentar aqui perto da minha casa uma igreja. No começo foi tudo bom, mas com o passar do tempo eu senti uma pressão ali dentro. As pessoas me cobravam o tempo todo para realizar atividades por conta do crisma, e falaram que eu tinha vocação para ser freira, mas no fundo eu sabia que não era isso que eu queria. Com o tempo adquiri manias de lavar as mãos constantemente por medo de ficar doente, e até os meus pais questionavam por que eu fazia isso o tempo todo. Depois vieram pensamentos intrusivos de que se não fizesse determinadas ações, iria acontecer algo de ruim. Esses pensamentos invadiram o campo religioso, onde eu pensava que podia estar cometendo um pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso me deixava muito mal, e vinham pensamentos intrusivos de vocação. Eu passava horas me questionando se eu tinha vocação para ser freira. Isso me deixava desesperado. Eu achava que Deus iria me punir ou me obrigar por eu não querer ser algo que eu deveria ser. Depois do crisma, simplesmente não consegui ir mais à igreja. Eu sou de uma família religiosa, meus pais sempre acompanham programas de TV que falam sobre pecado, demônio e etc. Eu tento evitar esses programas por medo de profetizarem alguma coisa a meu respeito. E durante a noite, tenho medo de não cumprir minhas orações diárias e Deus também me punir por isso. Às vezes eu tenho medo até de ouvir músicas e assistir filmes com medo de ser pecado mortal. E sofro há anos de ansiedade. Isso tem atrapalhado as minhas atividades cotidianas, principalmente na escola. Olha só, quando as pessoas me encaminham uma mensagem de viés religioso, eu não estou aqui para discutir se a religião A, B ou C é importante, se acreditar em Deus é importante, se pode se ser ateu, se não deve ser ateu. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para pensar com você as coisas que você me trouxe. Tudo me leva a crer, e claro que isso precisa de ser investigado por um profissional, precisa de ser corretamente diagnosticado por um profissional, mas isso tudo me leva a crer que você possivelmente esteja passando por um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. O que significa isso? As obsessões são pensamentos ou ideias intrusivos e repetitivos que vêm na cabeça com muita constância. E as compulsões são coisas que a gente faz, são atos que a gente faz para amenizar um pouco o mal-estar daquela obsessão. Só que isso pode se apresentar de formas diversas. Pode se apresentar tanto quando você cria na sua cabeça uma obsessão das suas mãos estarem contaminadas, estarem sujas, e aí a compulsão é chegar lá e lavar a mão para se sentir o quê? Limpa. Isso pode acontecer várias vezes dentro do dia, e a pessoa pode até mesmo deixar as mãos machucadas. Só que podem acontecer outros tipos de obsessões e compulsões. Você pode, por exemplo, ter uma obsessão desse pensamento da sua vocação religiosa, de que você tem que ser freira, tem que ser freira, tem que ser freira, invadir a sua cabeça durante muito tempo, e você tem que fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento, como, por exemplo, fazer 10 orações a cada vez que aquele pensamento venha à sua mente. E aí você acaba ficando escravizada desse mecanismo. Então, a primeira coisa é que a gente tem que buscar tratamento. Isso tem tratamento. Acho super importante passar por uma entrevista com um psiquiatra e ou com um psicólogo, porque dependendo do nível que esses sintomas estiverem acometendo, pode ser necessário o uso de medicamentos, sim. Agora, o eixo de tudo está lá no finalzinho do seu e-mail. Olha lá, o eixo principal está: também sofro de ansiedade há anos. E o transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro do espectro dos transtornos de ansiedade. Então, essa ansiedade que você fica com relação a esses pensamentos e que veio dessa pressão lá muito grande por conta das pessoas da igreja dizendo o que você deveria ser e como você deveria se comportar, foi como se essa pressão que eles fizessem jogassem na sua ansiedade uma espécie de gasolina. Como se a sua ansiedade fosse uma fogueira, essa pressão deles fosse gasolina. Você joga gasolina na fogueira, o que acontece?
a chama explode. E aí vem os sintomas, esses pensamentos recorrentes, vem essas compulsões para tentar te aliviar de alguma forma. Então, a coisa acontece também trazendo uma perspectiva de culpa, na qual você, quando não corresponde ao que te é exigido, vem culpa misturada com ansiedade. Essa culpa com relação a Deus, igual você está falando, e essa ansiedade de, obviamente, estar trilhando um caminho errado. Então, isso tem tratamento, deve ser procurada ajuda o quanto antes, porque a tendência é de isso se intensificar e as obsessões e compulsões, elas podem mover-se de uma hora para outra. A sua mesmo fez uma mudança de um determinado espectro que você estava do ponto de vista das mãos, de repente foi para religioso, e do religioso pode vir para outro, por exemplo, pensamentos em relação a atos violentos, ou pensamentos, por exemplo, opostos às questões religiosas, como, por exemplo, pensamentos pornográficos. Então, isso tudo pode acontecer, essa mudança pode acontecer, e aí você ficar escrava disso sem ter necessidade, não tem a menor necessidade, tá bom? Então, tudo leva a crer que seja isso. Não vai ser num vídeo curto que a gente vai conseguir tratar integralmente sobre essas coisas que acontecem com você, mas eu estou te dando uma pista para você procurar ajuda o quanto antes, tá bom? Bem, então um abraço a todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, basta pesquisar por @DouglasAmorimPsicólogo, e como sempre, eu peço a vocês para fazerem a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, porque é muito importante para a gente. Até o nosso próximo encontro.